Oi, pessoal, boa tarde. Quero ouvir um boa tarde, cheio de energia, de vibração. Boa tarde. Quero pedir a todos vocês que estão querendo participar agora, por favor, que entrem, tomem seus lugares, para que a gente possa dar início ao nosso debate. Hoje teremos uma mediação aqui, muito proveitosa, profícua. Vamos contar com a participação de grandes profissionais da área e também teremos depoimentos emocionantes de superação sobre metástase. Normalmente, quando a gente fala de câncer, as pessoas associam sempre ao câncer inicial, né? Dizendo que quanto mais cedo a pessoa descubra o câncer, maiores as chances de cura. Hoje, na sociedade, quando a gente fala de metástase, né, câncer metastático, é como se fosse praticamente uma verdadeira sentença de morte. É algo que vem na esteira de muito preconceito, muita ignorância, muita falta de conhecimento. Então, a gente está aqui hoje com os mais expressivos nomes da oncologia e de outros profissionais da sociedade médica, exatamente para lançar luz sobre esse tema e trazer para todos uma nova visão sobre como lidar, como conviver com o câncer. Hoje a gente vai falar aqui sobre diagnóstico, tratamento, qualidade de vida, que são os grandes pilares dessa nova dimensão que a gente quer dar hoje a esse tema. A gente vai trazer também aspectos que estão relacionados à família, ao trabalho, às emoções e à saúde, sempre de uma maneira multidisciplinar, trazendo a importância de um tratamento que contemple outras formas, outras atividades. Vamos falar também da importância da capacitação das equipes para um acolhimento adequado, um relacionamento aberto, da qualidade dos profissionais de saúde, dos pacientes, dos seus familiares. Ou seja, muita informação para que a gente possa lidar com esse tema de uma forma cada vez mais consciente. Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Os nossos especialistas estão aqui. Depois do debate, vocês se sintam à vontade para abordá-los, com algum tipo de questionamento. Infelizmente, pelo andar da carruagem, né, o tempo apertado, a gente não vai ter, no final, a abertura para perguntas. Fiquem atentos, se vocês tiverem alguns questionamentos, posteriormente vocês podem se dirigir aos profissionais, que eles terão o maior prazer em esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, é com a salva de palmas que eu convido a todos a receber aqui no palco a nossa primeira convidada. É a Janaína Carneiro. Ela é paciente diagnosticada em 2015 com câncer de pulmão metastático. Ela é doutora em desenvolvimento de políticas públicas, casada, mãe do Otto, que tem 8 anos de idade. Seja muito bem-vinda, Janaína. Gostaria de convidar também a Renata Lujan. Ela é paciente de câncer de mama, diagnosticada com metástase há 2 anos. Isso quando ela estava finalizando os preparativos para o seu casamento. Hoje, a Renata faz parte da Rede Mais Vida. Ela ajuda outros pacientes a viver melhor e com mais qualidade de vida. Bem-vinda, Renata. Te amo! Vamos também saudar aqui a Valéria Frossar, gente. Ela é casada, tem 2 filhas adolescentes. Foi diagnosticada em 2014 com câncer de rim, já com metástase no pulmão e fígado. Dá para acreditar nisso? Olha só a carinha da Valéria. Como assim, né? E outras histórias que vocês vão ver aqui inacreditáveis, para a gente conseguir, de uma vez por todas, derrubar esse tabu que ainda existe entre nós. Gostaria de convidar também o Dr. Sérgio Simon, é um dos mais renomados oncologistas do Brasil, formado em medicina pela USP. Ele é oncologista do Hospital Albert Einstein, membro da ASCO, diretor-presidente da GBCAM e sócio fundador da CPO. Bem-vindo, doutor Sérgio. Uma salva de palmas também para Paula Chioroglu, que é psicóloga hospitalar, psico-oncologista do Hospital Sírio-Libanês, especialista em cuidados paliativos e docente do curso de Neuropsicologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Muito bem-vinda, Paula. Gravidíssima.
Luciana Holtz. Bem-vinda, Luciana. Vem para cá, para o nosso palco. É fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, que é uma organização que se tornou uma das principais fontes de informação sobre oncologia e tem entre suas atividades de capacitação, conscientização e advocacy. Bem-vinda, Luciana Holtz. Muito bem, vou tomar meu assento aqui. Fica à vontade, tá bom. Vamos lá, pessoal. Pegadinha de apresentadora. Posso contar uma historinha também? Bem, eu vou precisar só de um microfone. Daqui a pouco eu passo para o senhor, tá bom, doutor Sérgio? Vamos lá, hein? Eu já peço a todos que estão chegando, tomem seus assentos, que a gente vai dar início, então, à nossa discussão, ao nosso debate aqui. Bem, a minha primeira pergunta é direcionada para o doutor Sérgio. Como eu falei para vocês, o câncer foi sempre tratado na sociedade, né, por muito tempo, como uma sentença de morte, né? Agora, a gente observa que, nos últimos anos, esse cenário vem mudando. A gente pode dizer, doutor Sérgio, que o câncer é uma doença crônica hoje em dia? A gente pode afirmar isso? O câncer realmente mudou muito. A sobrevida dos pacientes hoje se mede normalmente em anos, vários tipos de câncer. Então, nesse sentido, é uma doença crônica. Em 2014, nós fizemos uma festa para Ana Maria, lá no Einstein. Ela estava completando 20 anos de doença metastática. Ana Maria Braga. Não. Outra Ana Maria. Ana Maria Braga está curada, até onde a gente sabe. Essa Ana Maria estava completando 20 anos, ela começou em 94, em 2014, ela completou 20 anos, nós fizemos uma festa. E agora, em novembro, nós vamos fazer uma festa de 25 anos para uma outra paciente minha, a Raquel, que tem doença metastática desde 1992. Então, é uma doença crônica. Eu falei para a Raquel que nós estamos fazendo bodas de prata. 25 anos de segmento, e ela está ótima. Ela está ótima, assintomática hoje em dia, com doença em atividade, em tratamento. Exatamente, porque a gente tem hoje uma sobrevida muito maior do que antigamente, e a forma como as pessoas também lidam com isso tem mudado. Ou, quando alguém diz, olha, eu estou com câncer metastático, como é normalmente a reação das outras pessoas? É como se aquela outra estivesse com os dias contados? Bom, eu posso dizer como foi a minha reação. Em 2012, o meu cardiologista pediu para fazer um exame de carótida, para ver o fluxo de sangue. E aí eu estava fazendo ultrassom, 5 minutinhos, médico está sempre com pressa, né? E o meu amigo fazendo ultrassom lá no Einstein falou, olha, você está com câncer. Eu falei, como assim? Ele falou, você está com câncer grande na tireoide e está cheio de linfonodo no seu pescoço com câncer. Eu nunca senti nada, não tenho nada. Não, tá, vamos fazer biópsia. Já fez biópsia e realmente era. Fiz uma cirurgia enorme de 9 horas, fiz tratamento de radioterapia com iodo. Estou bem 5 anos depois, completei agora em março 5 anos, estou ótimo. A minha reação foi meio de incredulidade, como eu sou oncologista, não é? Porque oncologista também tem câncer, morre de câncer, é tudo igual aos outros. Então, é uma reação que é muito individual. Tem pacientes que se desesperam, em parte por não entender muito o que é, o que significa, e tem pacientes que enfrentam com muita tranquilidade, depois do susto inicial, e se preparam para lutar o que tiver que lutar, e ir em frente e fazer o que tem que fazer. Muito bem. Essa pergunta agora é para Paula. Paula, que atua no atendimento psicológico de pacientes com câncer. Paula, falar sobre esse assunto, metástase, com certeza é muito difícil. Como é que se aborda para que a notícia seja recebida de uma maneira menos impactante, menos desesperadora, como ressaltou aqui o doutor Sérgio? Até complementando o que o doutor Sérgio trouxe, né, vivenciar e conviver com essa cronicidade demanda um tempo de assimilação, né? Eu até gosto, quando a gente pensa em câncer metastático, eu sempre gosto de retomar uma metáfora de Rubem Alves, né? Às vezes fica mais fácil de compreender quando a gente traz à tona as metáforas. E ele fala que existem algumas doenças que são como visitas,
né? E que, na verdade, elas vêm, né, bagunçam a nossa casa, né, mas chega um momento em que elas vão embora, dizem adeus e tudo volta a ser como sempre foi. Enquanto que existem outras doenças que vêm para ficar, né? E já que elas vêm para ficar, o que a gente faz com isso, né? Como tornar esta convivência menos dolorosa ou talvez até encontrar algum proveito e tirar algum proveito dessa situação, né? E pensando um pouco nisso, quando a gente pensa em trabalhar essa questão de comunicação de uma metástase, é primordial, na verdade, para esse paciente que ele tenha uma equipe de confiança, uma equipe que o ampara, né, e que ele sinta confiança no sentido não só do tratamento, mas que ele se sinta, de fato, amparado e acolhido por essa equipe. E receber essa notícia, existem inúmeras técnicas hoje em dia, inclusive, sobre comunicação de más notícias, né? Mas o mais importante não é nem a técnica, é a relação e a forma como essas pessoas exprimem aquilo que elas precisam falar, que é uma notícia difícil, mas uma sensação que a equipe sempre passa, e eu que trabalho lá no hospital, a gente trabalha muito dessa forma, e tenho certeza que todos aqui também, que a pessoa não está sozinha, né? Que a pessoa vai ser acompanhada ao longo de todo esse tempo. Essa cronicidade não é só do paciente, né? Nós estaremos lá junto com ele ao longo desse processo. Muito bem, olha, gente, quero mostrar para vocês aqui esse manual, é o Eu e o Câncer de Mama Metastático. Todos vocês, esse manual aqui, todos vocês receberam? Eu vi que eles estavam distribuindo lá na entrada, não é isso? Quem não recebeu, vai receber. A gente tem material aqui suficiente para todo mundo. E esse manual é muito importante, porque ele realmente traz muitas informações, é um manual recheado de conteúdo essencial para a gente lidar com esse tema de uma maneira mais consciente, de uma maneira racional. É uma iniciativa da Pfizer, em parceria com a FEMAMA, a Abrale e com o Oncoguia, né, cuja idealizadora aqui hoje foi ovacionada pelos nossos participantes aqui do nosso debate. E eu quero, no Instituto, né, que a Luciana lidera, traz muitas informações, são 6 tópicos de interesse dos pacientes que têm metástase, né, câncer de mama em estado de metástase, traz diagnóstico, tratamento, emoções, relacionamento, saúde e trabalho, ou seja, todos esses aspectos da vida, e um guia de como lidar com a relação médico-paciente, também traz dicas, como esses pacientes podem se preparar para a consulta, que até é muito importante, né, não só depois que você recebe o diagnóstico, mas até para poder lidar com o médico, né? E por isso que eu pergunto para a doutora Luciana Holtz aqui. Primeiro, eu queria que ela esclarecesse para a gente um pouco do conceito de paciente ativo, né, que o Oncoguia vem trabalhando, e como é que você acha, Luciana, que esse material, da forma como ele foi concebido, com todos esses tópicos, né, que são aspectos relacionados a uma vida mais holística, mais ampla, como isso pode, de fato, resultar num tratamento, pode resultar assim, num processo eficaz para o paciente? Obrigada. Então, Rosana, é um enorme prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa mesa tão especial. Obrigada, Pfizer, pelo convite. E esse termo, né, esse conceito que o Onco trabalha bastante, que eu acho que quem acompanha nosso trabalho já ouviu falar, né? A gente fala muito do você seja um par, né? E o par é o paciente ativo e responsável, né? O par se informa, ele participa ativamente do seu tratamento, ele conhece em detalhes a sua doença, o seu tratamento, ele tem uma conversa, né, franca com o seu oncologista, ele entende, né, ele participa, inclusive, das decisões do seu tratamento. Então, e acho que uma bandeira muito importante do Onco é a questão de você não ter medo da informação. E aí, pensando nisso, né, Rosana, o manual vem com este objetivo, né? Ele informa, ele empodera, ele instrumentaliza, né? Eu acho que faz muita diferença para o paciente ele poder se preparar para uma consulta, né? Ele chegar mais preparado, ele ter a perguntinha. A gente escuta muito das pacientes, né, que estão muito próximas do nosso trabalho, o quanto é importante, inclusive, aprender a ter dúvida.
né? Muitas vezes você está num escuro tão grande que você não sabe nem o que perguntar. Afasta os fantasmas, né? Muitas vezes você fica ali tão desesperado, tão impactado com a notícia e acaba dimensionando e, na verdade, eu acho que puxa para a realidade, põe o pé no chão, você tem esse problema, as formas de tratar são essas, e tal, não é? Acho que dá uma sensação de realidade, né? E em todos esses aspectos, né? A gente não está falando só de remédio, né? Acho que, claro que é super importante você saber qual é a sua quimioterapia, qual é o seu tipo de câncer. Hoje é importante saber nome, sobrenome, apelido do câncer, né? Não é mais só câncer de mama, isso é muito importante. Mas saber também, né? O que vai acontecer com a minha vida, se eu vou ter efeitos colaterais, como é que eu me preparo para esses efeitos colaterais, se eu vou conseguir continuar trabalhando ou não, como é que eu cuido dos meus aspectos emocionais, né? Como é que eu previno até uma possível depressão, né? São coisas que são importantes para a gente ficar muito atenta, né, a todos esses sinais. Muito legal. A gente vai, daqui a pouco, destrinchar melhor cada um desses aspectos que você citou aqui. Inicialmente, eu estou apresentando vocês, né, vocês falam um pouco, assim, dão uma noção do que vocês fazem. A próxima pergunta é para a Renata. A Renata foi diagnosticada quando estava finalizando os preparativos para o casamento dela, 4 meses antes de se casar, não é isso, Renata? Isso mesmo. E ela descobriu... Então, assim, a sua história é emocionante. O seu marido não está hoje aqui, né? Entre nós. Ele não veio. Mas eu sei que ele foi um ponto essencial aí para você lidar bem com essa notícia. Conta para a gente como foi receber o diagnóstico e como foi a partir daí. Eu digo que o Rafa é meu sapo que virou príncipe. Porque eu descobri, depois da doença, da rotina da doença, que ele era um super parceiro, né? Mas foi isso. Mas quando você recebeu, você teve medo de que ele se negasse a se casar com você? Sim, sim. Eu acho que todo mundo tem muito medo de todas as relações. Não só com o namorado, mas com a família, porque você não quer que a sua família sofra, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, ainda em estágio inicial, eu estava há 4 meses do casamento, então eu tinha acabado de fechar todos os contratos de vestido, de festa, de igreja, e aí veio o que você nunca espera, ainda mais nesse momento da vida de qualquer mulher. E aí eu cheguei em casa, a gente já morava junto, e eu falei, Rafa, eu estou com câncer e a gente vai ter que enfrentar, e eu quero saber o que vamos fazer. Ele falou, nada vai mudar, a gente vai continuar, a gente vai manter os nossos projetos, porque o casamento não é o único projeto da vida de uma pessoa, né? A gente tinha muitos outros. E a gente acabou ressignificando a vida juntos. Então, eu me casei entre uma quimioterapia e outra. Eu fiz a 4ª sessão de químio, me casei e fiz mais 12 sessões de químio. Passei pela cirurgia de retirada da mama, fiz a radioterapia, fiz a lua de mel, viajei em lua de mel depois de terminado o tratamento. Me tratei por 1 ano e 4 meses com hormonioterapia, até receber novamente o 2º diagnóstico de câncer de mama metastático. Mas ele veio para você com muita garra, com muita motivação, provando que era seu parceiro diante desse problema. E você, teve algum momento que você fraquejou, se sentiu assim, incapaz de lidar com tudo isso? Muitas vezes, eu acho que todos os dias a gente se questiona, mas pensar na morte me trouxe muito mais vida, porque eu aprendi a ressignificar e identificar o que eu tenho como prioridade. Eu converso com as minhas amigas que, aos 35 anos, aos 33 anos, aliás, quando eu fui diagnosticada, todas as minhas amigas estavam empreendendo, estavam fazendo sonhos para ter um cargo mais importante, ter dinheiro, e aí eu tive que frear. Eu parei a minha carreira, mas isso não é necessário para todas as pacientes, mas eu optei em dar uma pausa e eu descobri uma outra Renata, com outros valores. E o Rafael, ele tem caminhado comigo ao longo desses quase 4 anos de história com câncer. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso, né? Porque chega um momento em que todo mundo começa a querer chorar aqui, se emocionar, e o meu papel aqui é já mudar um pouco. Mas parabéns pelo seu depoimento, né? Obrigada, eu estou muito feliz. O onco também foi muito importante nesse processo de paciente ativo e paciente, porque eu venho todos os dias, desde que eu descobri a rede,
aprendendo. E a gente estuda, escolhe uma coisa que você vai aprender. E quando a vida escolhe outras coisas que você deve aprender, então esse aprendizado é, de fato, para o resto da sua vida. E você não sabe quanto tempo é essa vida. E o paciente ativo, me parece que é um conceito que faz com que você assuma, tome as rédeas da situação e queira realmente vencer aquele problema, né? É algo que toma conta da sua vida, você, como ela falou, ressignifica a sua vida em vários aspectos. Rosana, eu acho que a gente não pode esquecer que é da vida da gente que a gente está falando, né? Eu acho que a gente ainda sabe que a grande maioria dos pacientes, assim, o câncer atemoriza tanto, né? Aterroriza tanto, que acho que a tendência é realmente sentar na frente, né, do Dr. Sérgio e falar: doutor, resolve por mim. É muito mais fácil, né, do que eu parar. Eu já estou morrendo de medo de morrer, né? Então, mas acho que num segundo momento dá, né, Paula? Dá para se fortalecer. O desafio é buscar essa força em meio a tanta fragilidade, né? Né? Dá para se fortalecer, dá para se preparar e dá realmente para mudar de postura e assumir realmente, até junto mesmo, em parceria com o oncologista, todas as definições dos próximos passos. Olha só, o doutor Sérgio ressaltou para a gente aqui o caso de pacientes que já convivem com a metástase há muitos anos. E a Valéria, ela também convive, né, Valéria, com câncer metastático. Conta para a gente um pouco dessa sua experiência, como é conviver com a doença e também o papel, qual foi o papel importante do seu médico na sua evolução aí nesse contexto. Oi, gente. Boa tarde. Olha, de primeiro momento foi realmente muito assustador, né? Assim, eu não tive o mesmo caso da Renata. Eu peguei o bonde com tudo junto. Já o câncer com a metástase, entendeu? Então, assim, o meu não foi por etapas, né? Quando eu descobri, ele já estava num estágio super avançado. Era um câncer renal grave, tipo nível 4, ocupava todo o meu rim esquerdo, baço e com metástase no fígado e pulmão. Isso faz quanto tempo? 3 anos agora. Essa semana está fazendo 3 anos. E, num período curto de tempo, em 15 dias, eu já estava no hospital para poder fazer uma cirurgia, fazer a retirada desse rim e, a partir daí, poder começar o tratamento. Com relação à família, foi muito importante, né? Assim, porque quando a gente recebe esse tipo... Eu estava sozinha quando eu recebi, né, o exame, e quando você recebe isso, a sua família, meu marido, foi muito importante para mim. Ele está comigo. Ele está aqui hoje. Está ali. Ele foi lá no camarim me ver. Tá ali. Levanta para todo mundo ver ele o companheirão da Valéria. Eu chamo ele de meu anjo da guarda, porque eu faço o tratamento semanal, né? Eu continuo em atividade, só que hoje num número muito menor de metástases. E eu já fiz 133 sessões. E ele me acompanhou em 130. Nas outras 3 é porque ele estava viajando. Então, eu falo que a família é tudo, é muito importante. Eu tive muitos amigos, assim, que eu nem imaginava que fossem me dar tanta força. Eu tinha filhas ainda jovens, elas estavam com 10, 12 anos de idade, então elas tomaram conta de tudo, sabe? Assim, eu pude me dedicar ao que estava acontecendo. Agora, Valéria, vamos voltar exatamente ao momento em que você olhou e viu o exame. Qual foi a sensação que te acometeu? Você teve ali aquela percepção de que, olha, realmente não vai dar, eu vou embora, ou não? Ah, sim. Olha, porque na hora que eu peguei a tomografia, eram muitas linhas no fígado, no pulmão, no rim. Aí eu falava assim, eu tenho câncer, mas aonde, né? Porque tem muita coisa aqui. E eu tinha ido sozinha. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui, né, mandar para o médico que tinha pedido e aquela coisa. Então, assim, quando meu marido chegou e a gente foi conversar sobre isso com o médico que acompanhava,
Assim, eu chorei muito, foi realmente muito difícil, porque você já pensa assim, vou morrer, né? E eu realmente passei por uma situação muito difícil. Os primeiros dias foram muito complicados, o pós-operatório foi muito difícil, eu fiquei muito ruim, eu saí do hospital 15 dias depois, com 12 quilos a menos do que eu tenho hoje, no oxigênio, e foi... Mas eu falo que vem uma força interior para a gente que não tem como explicar, sabe? Mas, hora nenhuma, eu me deixei abater. Era o contrário. Minha irmã chegou lá desesperada. Era eu que acalentava. Não chora, vai dar tudo certo. Todo mundo chegava e, ao invés de eu chorar, era eu que cuidava, mais ou menos, né, Flávia? Eu cuidava dele, porque ele só chorava. Não perto de mim, mas eu sabia. Né? Dava para ver e vem aquele medo, né? Nossa, vai morrer, ou eu vou morrer, ou minha mulher vai morrer, minha mãe vai morrer, né? Porque... É uma prova de fogo, né, num relacionamento. Exatamente. Né? Com certeza. Mas eu falo assim que a gente tem que acreditar. E desde o início eu acreditei que ia dar certo, sabe? Assim, e eu falava assim, gente, vai dar certo. Bom, vai dar certo. Deus vai ajudar e realmente estou aí, tem 3 anos, eles me deram 1 mês de vida, estou aqui, tem 3 anos. Então, assim, agradeço a cada dia de vida minha. Seu sapo virou anjo da guarda, da virou, Renata virou isso, um príncipe. O meu virou anjo da guarda. Tá. Agora a gente vai perguntar para a Janaína. Janaína, que quando foi diagnosticada, ela já estava enfrentando o câncer na família dela, quando ela estava cuidando da própria mãe, não é isso, Janaína? De que maneira isso te ajudou assim, a encarar o seu diagnóstico? Olá. Olá, boa tarde para todo mundo. Então, algumas pequenas correções. Não estava. Minha mãe já tinha falecido há 7 anos, né? Então, sim, isso traz um pouco de diferença naquilo que, da forma como a gente lida com uma coisa, eu espero, imagino, que muito da diferença de como eu lido tenha em ter convivido já com uma paciente de câncer que tinha sido diagnosticada com 6 meses de vida e acabou vivendo 11 anos. Isso foi a minha mãe. Então, a minha mãe faleceu lá em 2007. Né? Eu descobri em 2015, outubro de 2015, que eu tinha um câncer de pulmão metastático, já ósseo, né, e bem avançado também. Então, o prognóstico seria de 3 meses, mais ou menos, porque o câncer de pulmão, e existe isso, diferença entre os diferentes cânceres. Existem cânceres que são mais tratáveis e existem outros que só lamento. Né? Então, esse já estava bem avançado e agressivo e tal. Mas, quando eu descobri que foi esse caso, foi simplesmente eu, já adianto, né? O pessoal sempre pergunta, mas é porque tu fumava? Não, no meu caso, eu tenho uma mutação genética, se chama uma mutação no gene EGFR, enfim, que é um azarão, né? Que acontece, azarão. Poderia ser aqui, poderia ser mais adiante, enfim. Mas o que a gente faz quando tem 40 anos se depara com isso, né? Está com um filho com 6 anos de idade, né? Eu procurei, na minha humilde percepção, que é o que eu estou vindo aqui passar para vocês, não deixar de fazer nada na minha vida. Eu tive clareza naquele exato momento. Eu simplesmente estava cuidando dos meus filhos e dos meus amiguinhos dele e me deu uma dispneia terrível. E eu, ao subir a escada para ir para o meu quarto, eu não conseguia mais respirar. Todas as coisas que ocorreram para mim, nos 2 momentos que já ocorreram de praticamente desenlace, né, foram voltados à falta de ar, né, a dispneia. A saturação baixa muito. Né? Então, o que eu pensei naquele momento? Eu tenho 2 coisas. O que eu posso passar de imagem para o meu filho? Se eu tenho, efetivamente, 3 meses de vida, eu posso passar para o meu filho 3 meses lá chorando e sentindo pena de mim mesmo, e essa é a imagem que vai ser os últimos 3 meses que ele vai ter da mãe dele, que não era o que ele tinha até 2 dias antes, né? Porque eu caminhava, eu lecionava, fazia todas essas coisas. Ou eu posso tentar passar a imagem da minha vida, que seja o tempo que for, sempre a imagem que eu tentei passar para ele enquanto mãe.
uma mãe ativa, uma mãe produtiva, uma mãe carinhosa, uma mãe que desse conta dos cuidados com ele e com a família e com os amigos, né? Então, o que eu fiz diferente? Eu não me aposentei, acho que super justo, direito de todo mundo, mas eu procurei conciliar o meu trabalho com o meu tratamento, sempre deu certo. Eu tinha recém sido aprovada no doutorado, que é uma parte da carreira do professor que é bastante importante, né? Tive muitas colegas, muitas pessoas assim, não, mas agora tu deixa tudo, vai cuidar da tua doença, vai... Eu digo, não, eu vou cuidar disso também. Então, na semana passada, eu fui qualificada, ou seja, até o próximo ano, se eu sobreviver, vou ser doutora. Então, eu morro doutora. Aê! Ô, Janaína, e foi salutar para você, né, o doutorado, o estímulo para continuar estudando, um grande desafio que você teve que superar, mas que te ajudou. Algumas pessoas acabaram depois me procurando, seja no condomínio ou aqui, tipo, descobri que eu estou com câncer, o que eu faço? E acabavam vindo conversar comigo, eu dava mais ou menos esse diferente olhar. E eu estava conversando com uma dessas minhas vizinhas, esse momento, e isso não é que vale para todo mundo, gente, mas a gente chegou à conclusão que o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Literalmente. Ela também ela teve um bebezinho, foi de 3 meses de idade, empedrou o seio, e ela foi falar com a gineco dela, enfim, acabou descobrindo um câncer de mama com um bebezinho. Também trabalha numa Laura, como uma diretora, enfim. E quando ela foi falar comigo, Janaína, e o que eu disse para ela foi um pouco da minha vivência e da minha percepção. E essa percepção ela tem muito a ver com o que eu acredito de vida. Eu acho que, enfim, a morte faz parte da vida. E ela fazer parte da vida é a gente que escolhe como a gente quer viver. Então, para mim, ele foi salutar porque ele fez aquilo que a Renata falou, que é o despertar aqui. O que eu estou fazendo aqui hoje? A presença, né, Janaína? É tudo que temos, o agora, né? É o agora. Porque a gente viveu lá no passado projetando um futuro que não nos cabe, né? Não tem. Então, assim, talvez a mesma fragilidade que eu tivesse de vida, tem muitas outras pessoas. E aí elas não se preparam. Eu mudei ao curtir meu filho muito mais, a estar com meu marido muito mais, a guardar menos Viver dinheiro, intensamente viajar cada mais. instante, porque você não sabia o dia de amanhã, né? Inclusive, tem uma dica para vocês, um livro que se chama O Poder do Agora. Eckhart Tolle, é muito interessante, é meu livro de cabeceira, que chama exatamente essa questão de você viver o momento, né? Que a gente está realmente... não deixei, não é assim aquela coisa de... Eu não deixei meus planos, né? Então, eu continuo trabalhando, tenho doutorado, faço, mas ainda assim tu dá importância para o hoje, para esse momento e para as pessoas que são ao teu entorno, que muitas vezes a gente deixa isso para depois. Então, nesse sentido, eu agradeço e vejo o câncer como uma oportunidade de crescimento. E vai vivendo assim, né? Como as gurias, a gente vai tocando, né? Vai empurrando, é 4, é 3, é 5, daqui a pouco vamos estar com a colega do professor aí de 20 anos. Tomara! Janaína, isso que você falou, por incrível que pareça, é uma frase que a gente escuta toda semana. A minha vida melhorou muito depois do câncer. É uma coisa que choca as pessoas. Como assim melhorou? Ela passou a ser mais preciosa. Os meus momentos são muito preciosos. Eu curto a vida. Eu era uma boba antes, eu não dava bola para nada. Ia passando, a vida passava batido e eu não dava bola. Hoje, como eu sei que eu tenho esse perigo na minha frente, tudo é precioso e tudo ficou muito mais bem degustado. A vida tem outro sabor para mim. E eu acho muito bacana isso, as pessoas conseguirem crescer nessa adversidade da doença. Parabéns por você ter conseguido fazer isso também. Eu acho que outro tema que vocês falaram aqui, que é muito importante, é o apoio do companheiro, da família. O câncer é uma doença da família, não do paciente. Todo mundo na família, de alguma maneira, sente isso. Filhos, maridos, pais, companheiros, namorados, amigos. Há 15 dias atrás, teve no meu consultório o marido para discutir o problema da esposa. E ele falou, doutor Sérgio, à noite, quando a gente senta para jantar, eu, minha mulher e os 2 filhos adolescentes, a gente sente que tem uma 5ª pessoa na mesa, que é o câncer. Ele está na nossa vida todo dia, ele janta com a gente. Então, é uma realidade que realmente afeta todo mundo. Os filhos sentem a diferença na mãe que está com câncer, o marido, evidentemente, sente. E, em geral, o apoio familiar é o que dá muita força e que dá aquela energia para o paciente
buscar o melhor tratamento, ir atrás, lutar, ser forte e passar pelo que tem que passar para ficar bom. Então, eu não gosto quando o paciente vem sozinho na consulta. Eu sempre pergunto, cadê sua amiga, seu marido, seu filho? Porque eu acho que, como eu falei, o câncer é uma doença da família, daquele grupo que convive com o paciente, porque todo mundo, de alguma maneira, é afetado pela doença. Muito bem. Gostei da metáfora, viu? Da mesa. Né? Como ilustra exatamente, né, o que é a metástase, o câncer em geral. Doutora Luciana, quando se trata de atendimento no sistema público de saúde, quais são os principais desafios do paciente que tem metástase, quando ele não tem aquele médico para chamar de seu, né? Quando ele está ali exposto a uma série de dificuldades do SUS? Ai, ai, ai. Já ficou a pergunta difícil para mim, né, Rosana? Bom, são inúmeros. Eu acho que talvez seja até uma coisa importante para a gente refletir, é que o paciente do SUS ele não tem, né, um oncologista para chamar de meu. Né? Eu acho que todo mundo aqui concorda a diferença que isso faz. Né? Você poder chegar na consulta e o médico te conhecer, te chamar pelo nome, né? Saber todo o teu histórico clínico, né? De repente perguntar como é que está a família, né? Como é que está o trabalho. Isso não tem. Mas os desafios são inúmeros, né? Eu acho que começa lá no comecinho mesmo de você conseguir fazer um diagnóstico precoce, né? Muitas vezes os pacientes estão na fila esperando por uma mamografia, por uma biópsia. A gente tem uma lei no Brasil, que é a lei dos 60 dias, a gente não está conseguindo cumprir os 60 dias, realmente, para o paciente conseguir começar a fazer o seu tratamento em 60 dias. É o senso de urgência, né? No câncer faz muita diferença, né? A gente costuma dizer o quanto no câncer o tempo corre contra. É muito importante que as coisas aconteçam, né, de forma ágil, né? Então, está fazendo a paciente sente muito isso, né? Assim, pelo menos eu estou fazendo um exame ou eu estou fazendo um tratamento, meu oncologista está olhando para o meu caso. E aí acho que a gente tem o desafio do acesso ao tratamento, né? Que no SUS ele sim está bastante defasado, principalmente quando a gente olha para os pacientes que convivem com uma metástase. A gente tem um enorme desafio, né, do SUS conseguir realmente incorporar e oferecer alguns tratamentos novos que fazem muita diferença na vida dos pacientes, né? Então, acho que essa é uma demanda grande aí. O Oncoguia está bastante envolvido, outras ONGs também. Não só o Time, mas também outras atividades aí que vão se associar para dar o suporte correto. Sem dúvida. Então, eu queria ressaltar que a Pfizer lançou no ano passado, aqui na América Latina, uma plataforma que se chama Cada Minuto Conta. E, nessa plataforma, ele vem promovendo campanhas, pesquisas e todo o conteúdo sobre câncer de mama metastático. O manual que vocês estão recebendo hoje aí é uma iniciativa dessa plataforma. O doutor Sérgio, então, pode responder a seguinte pergunta. O senhor acha que os médicos, os governos e a sociedade podem trabalhar juntos o chamado senso de urgência no tratamento, quando cada minuto conta, ou sempre vai ser essa coisa dissociada? Bom, infelizmente, com as condições atuais do sistema público brasileiro, a coisa está sempre dissociada. Não tem como o médico operar mais do que tantos pacientes por dia. E daí a fila de espera para a cirurgia, que em alguns bons hospitais chega a 5, 6 meses. Isso, para um câncer, faz muita diferença. A fila para a radioterapia média de espera é de 5 meses no Brasil. Isso faz muita diferença. Mas o aparelho está ocupado o dia inteiro, até de noite. Está cheio, eu não tenho como aumentar, diminuir esse tempo. O que sim tem que fazer é aumentar o número de hospitais, o número de aparelhos de radioterapia no país, otimizar o tratamento, que às vezes é muito longo no Brasil, infelizmente, porque o governo tem o mau hábito de pagar a radioterapia pelo número de sessões. Então, para um serviço, interessa tratar muitas sessões do paciente, ele vai receber mais. Por exemplo, uma mulher com câncer de mama, no serviço público, ela é tratada em 30 frações. No serviço privado, ela pode ser tratada com segurança em 16 frações, 16 dias. Então, se o serviço público fizesse a mesma coisa, ele tratava 2 pacientes, onde ele está tratando uma. Isso talvez vá mudar agora, porque o Ministério está pensando em pagar por tratamento, não por número de frações. Enfim, existe toda essa burocracia hospitalar que não tem como vencer no momento. Nós estamos muito atrasados em organização hospitalar para atender o Brasil.
Nós temos uma falta de equipamentos de radioterapia no país. Teoricamente, o governo comprou 80 aceleradores lineares em 2012. Até hoje foi instalado um. Os outros têm a promessa de serem instalados, mas nós não temos técnicos para esses aparelhos. Não temos físicos para tocar esses aparelhos. Então, o problema é muito grande. A sociedade toda tem que se preparar para agilizar esse tratamento. Mas o senhor é confiante nesse aspecto? Acha que existe essa possibilidade de uma articulação maior de todos os players aí? Eu acho que cabe muito a vocês que estão aqui, aos grupos de advocacia de paciente, à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, empurrar e forçar que isso aconteça. Isso, de certa maneira, tem acontecido, só não na velocidade que a gente gostaria. A gente tem leis que, teoricamente, obrigam o governo a prover mamografia, a atender a paciente em 60 dias. A lei existe, ela só não consegue ser cumprida por falta de estrutura logística mesmo. Em muitos lugares do país não existe um mamógrafo, porque é muito distante, a pessoa que tem que caminhar quilômetros para poder fazer, né? Correto. Eu estava vendo as estatísticas do Ministério da Saúde. O Acre, por exemplo, tem 3 aparelhos de mamografia, 2 quebrados, um funcionando. Então, é uma população de 700 mil pessoas no Acre, que talvez com 4 aparelhos estivesse bem servida, desde que eles estivessem distribuídos e funcionando. Tem um no estado, é claro que ninguém faz mamografia lá. Janaína, a questão de se preparar para a consulta é fundamental para que o paciente se sinta aí mais seguro para conversar com o médico, fazer as perguntas certas, né? Ter um pouco mais de clareza sobre a situação. Conta para a gente como é que você se prepara e que dicas você daria para as outras pacientes que vão lá conversar com o próprio médico. Claro que sim. Eu já tenho assim um perfil. Você é quase uma médica também, né? Assim, do Google, sim. Conforme eu digo para minha médica, Ana Gelati, me doutora. formei no Google em câncer, né? Não, mas doutora, né? A gente podia entrar uma discussão aqui, né? Mas doutores são quem fazem doutorados, né? De qualquer área, tá, pessoal? Então, eu sou doutora em políticas, vou ser doutora em políticas públicas, não em câncer. Tenho ótimos profissionais nessa área. A minha médica, a doutora Ana Gelati, que é desse projeto Cura, do grupo do Hospital do Câncer do Mãe de Deus, lá de Porto Alegre, maravilhosa e tal. Então, desde que quando eu descobri, então eu sou muito categórica na coisa da listinha. Listinha para tudo. O meu marido que está ali, então o que está na lista se compra, o que não está na lista se ignora, né? Então ele é assim rígido da lista. E acabou me embutindo isso também, porque na minha formação inicial também é de administrador. O que eu faço, pessoal? Quando eu descobri as primeiras consultas, foi bem rápido, também jogo rápido, descobre, faz tratamento, enfim, desde então eu tenho consultas periódicas. Eu vou atualmente de 21 em 21 dias no médico. Eu escrevo naquele lista do Notes, é por isso que alguns podiam estar dizendo assim, está ali vendo telefone, mensagem, nada. Não estava. Eu estava pegando as minhas listinhas, pelo menos as 3 últimas, para mostrar para vocês. Então, assim, eu vou dizer para vocês a primeira, tá? A primeira, quando eu perguntei para ela, botei na minha lista e escrevo na lista. Quando eu vou morrer? Segunda, vou morrer com dor? E aí, assim, ia botando. Literalmente, eu escrevo a pergunta. Quando eu chego na consulta, ela faz o que precisa do exame, precisa daquilo. Aí está, Janaína, na lista. Eu digo, tá, abro a lista e começo a perguntar, né? Aí, depois, nós evoluímos dessas perguntas, porque a gente começou daí a estudar que aquelas estatísticas, né, doutor? Elas são estatísticas, elas não servem para todas as pessoas, né? Então, aí ela me explicava, foi assim que eu fui aprendendo que, por exemplo, a estatística que eu via no Google de que o paciente com câncer de mama morre em 6 meses, é uma estatística, que aquilo não significava que eu ia morrer, mas foi com essa pergunta. Se eu não tivesse feito, nunca ela teria me explicado. Então, ela parece uma pergunta boba, mas se ela é tua e é legítima, vai para a lista. Essa é a minha dica. Você vira uma repórter se preparando para entrevistar. E eu faço a minha lista durante o mês. No caso, eu vou de 21 em 21 dias. Então, eu faço durante os 21 dias. Eu não faço num dia antes. Eu tenho uma coisa que me passa agora, por exemplo, vou perguntar para ela, será que eu posso fazer parte do estudo clínico que saiu ali? Eu ponho hoje na minha lista aqui, para o dia que eu vou lá. Aí ela vai dizer... Aí, só para dar um exemplo para vocês, essas eram as iniciais, que são bem rudes mesmo, que é quando a gente não entende nada.
Mas estou dizendo isso para dar importância de como é importante fazê-las para a gente poder entender. O médico, ele está correndo ali, ele tem um monte de pacientes. Se tu não perguntar, ele não vai sair te respondendo um monte de coisas aleatórias. Ele só vai te responder aquilo que tu efetivamente perguntar. Então, eu vou só dizer para vocês as duas. Eu tenho consulta terça-feira que vem, tá? Então, claro que eu já tenho a minha listinha aqui. Esses últimos meses, eu fiz... eu estava em quimioterapia, né? Então, teve queda de cabelo, uma porção de coisas, queda de sobrancelha, por exemplo. Então, por exemplo, a consulta do dia 30/7, a minha lista é assim, ó, posso fazer pigmentação de sobrancelha? Primeira pergunta. Segunda pergunta, anti-inflamatórias, minhas dores no corpo, tem a ver com a metástase? Aumentou ou diminuiu? E a linfagite, diminuiu ou aumentou? Porque agora eu já sei o que é linfagite. Vocês não sabem, mas agora eu já sei o que é linfagite, tá? Aí a outra, quanto tempo dura essa manutenção? Porque ela disse assim, tu vai fazer 6 ciclos, depois tu vai para a manutenção. E eu queria saber quanto tempo era a manutenção. É para sempre. Se não aumentar, eu vou ficar na manutenção sempre. Isso ela já respondeu. Conhece o método MK? Quando a gente tem câncer, desde a casca do limão, a não sei o que, da florzinha, da guinéia, é a cura, né? Todo mundo aqui está perdendo tempo, porque se tomar aquilo, curou. Aí, conforme eu vou conhecendo os métodos que eu acho, esse é de energia, eu digo, conhece esse método? Ela disse que não conhecia. Aí ela pediu para eu passar para ela a informação do método, para aí ela me dizer se eu podia fazer ou se eu não podia fazer. Aí teve o caso de uma amiga que a metástase eliminou-se totalmente. É verdade? Acaba com a metástase? Está aqui a pergunta. Assim, tem alguns casos que existe remissão de metástase, sim. Eu estava achando que ela estava contando história para mim, entendeu? E pode. E por aí vai, né, Janaína? Uma série de perguntas. Agora, doutor Simon, ela é a paciente perfeita? Não, ela é que ninguém quer. Cruz credo. Fala para mim, se eu recebesse uma dessas assim no consultório. Eu adoro paciente bem informado e paciente que pergunta. Eu gosto, estimulo mesmo. Agora, eu respondo o que o paciente pergunta. Eu não passo informação não solicitada pelo paciente. Porque nem todo mundo quer saber, como a Janaína, quando é que eu vou morrer, se eu vou ter dor. Tem muita gente que se incomoda e não quer saber, e não pergunta. Então, a gente tem que respeitar o limite de cada paciente. Eu, particularmente, gosto do paciente que me faz pergunta e tenta saber todos os detalhes da doença, do efeito colateral do tratamento, das opções de pesquisa clínica que pode ajudar, de plantinha, de chazinho, de pozinho que ele pode usar também, mudanças de hábito de vida, de dieta, de atividades físicas, tudo isso eu gosto muito de discutir com os pacientes. E estimulo os pacientes também a buscar na internet informações de boa qualidade. Porque é uma luta dos dois, né? Do médico e do paciente, além da família, dos amigos, é um comprometimento ali do grupo, né? E alguns pacientes são incríveis, eles trazem novidades de vida para eles que realmente melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Isso faz parte do processo de melhoria de qualidade de vida, que é o que a gente quer para os pacientes que têm doença crônica, como câncer. Agora, doutora Paula, fala para a gente como é que os profissionais de saúde estão fazendo para se preparar para falar sobre diagnóstico e tratamento dos pacientes. Tem mudado isso? Existe um compromisso com a transparência e com a verticalização do conteúdo? São pessoas que, por exemplo, podem responder a todas essas perguntas aí que a Janaína faria? Eu acho que é legal a gente pensar até no que o Dr. Sérgio trouxe, de que não pode virar uma tortura psicológica, né? E por isso que a gente tem que personalizar o cuidado, né? Os profissionais, eles precisam estar preparados para responder, e o paciente, na verdade, de alguma maneira também preparado para saber aquilo que ele gostaria, né, de saber e perguntar, que aí eu acho que entra um pouco nisso tudo que vocês estão trazendo, do quanto eu crio uma autonomia, eu deixo de ser paciente, entre aspas, né, e passo a tomar uma postura decisória em relação ao meu tratamento, aquilo que eu quero saber, como eu quero fazer e como eu quero seguir esse tratamento. Agora, se todos estão preparados, isso já é outra questão, porque muitas vezes os pacientes querem perguntar e querem saber, e o que a gente percebe entre os profissionais é uma postura e uma conduta de
aquela questão de você falar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Vai dar tudo certo, de não trazer a informação real, quando, na verdade, o paciente quer saber. Isso me preocupa muito. Talvez porque, ao longo dos anos, muita gente tenha se chocado com a notícia nua e crua. Eu já ouvi relatos na minha carreira como jornalista de que, nossa, mas o médico não teve nem pena de mim, me disse, olha, você tem metástase, vai morrer daqui 3 meses. Será que pode ter origem nisso? Pode ter origem nisso, pode ter origem nisso que a gente está trazendo aqui na mesa, que está permeado, que são os tabus que a sociedade ainda enfrenta, né? Porque quando você recebe os diagnósticos de câncer metastático ainda fica permeado por todos esses receios e medos, mas requer sensibilidade na hora de informar e o estar ali, né? Que é o que a gente chama, inclusive, tecnicamente, de escuta ativa. Sabe quando a gente está conversando com alguém e que a pessoa está olhando no nosso olho, né? Realmente, ela não está olhando para trás de você, né? Ela não está pegando no celular, ela está ali, verdadeiramente com você. E aí, quando ela fala essa notícia e ela está ali com você e permite que você chore, né? Que você sinta a tristeza, você percebe que existe ali um vínculo, né? Uma relação estabelecida e que passa a se estabelecer, muitas vezes, entre médico, paciente, entre profissional e paciente, e isso faz com que acalme, né, de alguma maneira, o coração diante daquela notícia tão fantasmagórica e aterrorizadora. Olhar no olho, né? Sentir a pessoa, e é mesmo essa coisa da sintonia fina, porque cada um tem a sua história, cada um vai ter um tipo de tratamento personalizado, né? Não dá para ser linha de montagem, né? Valéria, como é que foi com o seu médico? Você teve a sorte de ter encontrado assim um Dr. Simon pela frente? Eu tive, doutor Simon. O Enaldo Lima, de Belo Horizonte, até te mandou um abraço, né? Ele é maravilhoso. Eu falo que a minha relação com ele e com a equipe dele é espetacular. Ele é muito estudioso e, desde o início, ele pesquisou enquanto eu não começava o tratamento, enquanto eu estava internada após cirurgia. E, quando eu saí de lá, ele já tinha todas as informações com o que seria melhor, o que ele achava que devia ser feito. E, como eu disse, né, anteriormente, eu saí muito, muito debilitada. E, hora nenhuma, ele desistiu de mim. Hora nenhuma, ele falou que eu teria 1 mês de vida. Foram outras pessoas que fizeram, né, assim, dentro do próprio hospital mesmo, devido aos problemas que eu fui tendo decorrentes. Mas ele sempre acreditou, e eu também, sempre acreditei. Então, eu falo assim que é muito importante você poder escolher seu médico e acreditar nele, entendeu? Assim, o médico que você escolher, acredita no que ele está te falando, se não procura outro, porque... Mas você teve essa postura de querer saber de detalhes, de querer desafiá-lo ou não? Sim, não, a gente perguntava sobre tudo, mas hora nenhuma eu perguntei que hora que eu ia morrer. Não, eu falo que cada paciente é diferente, né? Porque eu falo que é só Deus que sabe sua hora mesmo, então, assim, eu não me preocupava com isso, sabe? Eu sempre acreditava que eu ia sarar, que eu ia melhorar. E você já mencionou Deus 3 vezes aqui no nosso bate-papo. Você buscou uma ajuda, uma conexão espiritual? Olha, depois que eu, né, passei a fazer esse tratamento, né, a ter o câncer, realmente a gente muda muito. E aí você começa a pensar de forma diferente, dar mais valor para as coisas pequenas, sabe? Dar mais valor para as pessoas. E foi muito importante para mim. Eu não sou de nenhuma igreja específica para falar assim, eu sou muito católica. Não, eu frequento a igreja católica, mas tenho maior respeito por todas as outras, e não sou nenhuma que vai à missa direto, mas eu acredito profundamente em Deus, e até acho que Ele foi o grande responsável por eu estar aqui, porque a corrente que foi feita quando eu fui operar, tinha gente assim, nos Estados Unidos, não sei na onde, foi todo mundo, não, eu vou rezar para você, eu vou falar com a minha cunhada, que ela mora não sei na onde, que ela reza muito.
E eu acho que Deus estava tão cansado de ouvir meu nome que ele me passou na frente e falou assim, deixa eu dar um jeito nessa menina dela melhorar. E com um mês depois que eu saí do hospital, eu já estava fazendo minha festa de aniversário, dia 10 de dezembro. Eu saí dia 1º de novembro do hospital, tomando oxigênio, pesando 12 quilos menos, né? E dia 10 de dezembro eu estava ótima. O tratamento foi inacreditável, assim, o tanto que ele me fez bem, sabe? E faz até hoje, que é o mesmo que eu tomo, né, assim, regularmente, toda sexta-feira, né, por isso que eu tenho um número grande de sessões. E é isso. Tem que acreditar mesmo no seu médico, e eu adoro o meu. Bom, muito bom. Que bom. Renata, foi assim com você também? Essa relação de confiança, de entrega com o médico? Foi uma construção. A minha primeira consulta, eu não sabia o que era o câncer de mama metastático, porque, às vezes, a gente acredita que, por ter tido câncer de mama, você sabe tudo sobre câncer de mama. E o câncer de mama metastático, ele é diferente. Então, na minha primeira consulta, quando eu soube do diagnóstico, do segundo diagnóstico, o médico não me deu muita perspectiva, né? Vamos dizer assim. E 40 dias depois de iniciado um protocolo de tratamento, o meu convênio abriu falência. Então, eu fiquei mais uns 40 dias desassistida. Depois, resolvido a parte burocrática, refiz um novo convênio e aí comecei um novo tratamento. E aí, realmente, essa relação, eu não conseguia até fazer essas perguntas tão sistemáticas como você, mas eu queria saber até a parte que eu podia saber. E a gente foi construindo essa relação entre eu e o meu médico, e hoje eu confio nele, assim como eu confio na medicina, né? E a gente escuta muita receita de planta milagrosa, e não, eu foco na questão da medicina. Junto com esse relacionamento paciente-médico, eu fui trocando, fui conhecendo outros amigos, né, na própria rede, e aí meu médico sempre me dizia, até uma história, né? O meu médico falava, olha, você vai tratar a sua dor oncológica com atividade física. E aí eu conheci minhas amigas que fazem atividade física, e elas me disseram... Elas estão aqui hoje? Estão aqui. Cadê as meninas? Deixa eu ver. A Sara, a Ana Mi. Aê, foi ela que gritou, eu te amo? E aí a Ju até falava, você vai tratar a sua dor com atividade física. E era o que o meu médico me falava. E aí eu, de fato, fui lá, me matriculei, me inscrevi na academia. Mas tem aquele período em que a pessoa fica muito debilitada por conta do tratamento, né? Químio e tal. Mesmo nesses dias, você dava um jeito de ir? Qualidade de vida é justamente isso. É você se adaptar ao efeito colateral adverso que você tem naquele dia. Então, isso é ter qualidade de vida. Eu já passei por 7 protocolos diferentes, desde a descoberta da metástase. Cada tratamento teve um efeito colateral diferente. Por exemplo, agora eu estou perdendo o cabelo pela 3ª vez. E eu vim aqui, amarrei um lenço e estou disfarçando a queda do cabelo. Então, a gente vai se adaptando. A atividade física ou qualquer outra atividade que você faça não é para você ser um atleta, mas é para você melhorar a qualidade do seu dia, daquele dia. Então, se você está indisposto, você pode se permitir ficar em casa, tomando chazinho, sob os cuidados da família. Mas, no dia que você está bem, você levanta e você vai ter a sua vida normal. Então, você se inspira... Atrás da serotonina, da endorfina, né? Sim, mas não é uma coisa de atleta. Sim, claro. Né? E não é só sobre atividade física. É sobre várias coisas, até sobre a relação com o seu médico. Que hoje eu construí uma relação de confiança. Eu pergunto as coisas, à medida que eu vou vivendo a doença e esse cotidiano, porque é muito intenso. São exames, eu faço quimioterapia toda semana. Eu já cheguei a fazer... Esses últimos ciclos foram de sessões de 8 horas. Não dá para traçar um comportamento linear, né? Cada dia é uma surpresa. Não dá para saber a dúvida que eu vou ter na próxima semana, né? Você é até capaz de prever, sim. É importante que você se planeje quando você estiver diante do seu médico, mas é uma conversa franca. E, às vezes, surgem outras dúvidas,
Mas é importante a confiança, estabelecer essa confiança. Luciana, a gente tem aqui exemplos de pessoas que foram muito bem abrigadas, muito bem acolhidas pelos seus parceiros, né, os maridos que estão aqui ou que estão acompanhando, os amigos que vieram, mas isso nem sempre acontece. Qual o maior desafio que a gente tem dentro de casa quando um membro da família recebe o diagnóstico? Eu acho que é um pouquinho do que todo mundo já falou, né? Acho que essa metáfora do Dr. Sérgio, né, de saber o quanto o câncer está ali presente o tempo todo, e a família precisa tomar cuidado até para não adoecer junto, né? Então, todo mundo precisa de cuidado. A gente vem discutindo muito dentro do ONC, inclusive, como é que a gente cuida deste cuidador, né? Como é que o familiar se cuida, como é que eu cuido dos meus filhos, como é que eu reorganizo essa minha rotina familiar, né? Muitas vezes a mulher também trabalhava, deixa de trabalhar, então financeiramente a família também fica impactada. Então tem muita coisa que precisa ser olhada, e aí eu acho que não dá para abrir mão, e se possível, inclusive é muito importante priorizar o apoio psicológico. Faz muita diferença, né, para organizar todo essa baguncinha mesmo que o câncer faz, né? Talvez, Paula, um dos primeiros passos seja tentar derrubar o tabu da culpa. Porque existe hoje muita gente que acha que tem câncer porque ela desenvolveu esse câncer. Ótima pergunta, Rosana, que eu sempre gosto de desmistificar. Antigamente, né, foram feitos, inclusive, estudos que falavam de um perfil de paciente que desenvolvia câncer, né? Que todos aqui já devem ter ouvido falar. Então, aquela pessoa mais rancorosa, que guarda, né, as coisas, que não fala o que sente, o que pensa, e aí essa pessoa desenvolvia um câncer. Isso, gente, não é real. Já não basta ter um câncer, você ainda vai carregar a culpa, né, por desenvolver isso? Não. Né? O que a gente tem de estudos hoje, uma palavra até complicada, mas vou explicar para vocês, são estudos baseados na psiconeuroimunologia. O que isso significa? Né? Significa que hoje a gente concebe que o nosso sistema físico e mental ele coexiste, mas não só coexiste, ele interage, né? Então, o sistema endócrino, imunológico, neurológico, eles estão o tempo todo atuando um em relação ao outro. Então, se a gente está mais triste, e quando eu digo triste, aqui até é um adendo, né? Ficar triste é normal, né, gente? Todo mundo fica triste, é uma emoção humana básica. Até os animais ficam tristes, né? Mas se a gente começa a caminhar para uma depressão, se a gente começa a caminhar para um estresse psicológico crônico, o que acontece é que o nosso sistema imunológico pode cair, né? Pode diminuir, e aí a gente fica propenso ao aparecimento. Vai aparecer alguma coisa? Não, porque o câncer ele é multifatorial. São inúmeros fatores que levam ao aparecimento do câncer, né? Mas o que eu acho que é interessante, Rosana, que também pontuar, e que é o que toda a mesa trouxe, o estudo inverso também é válido. Então, não é só você ficar triste, né, deprimido, esqueçam o triste, ficar deprimido, né, ou estressado, que faz o sistema imune cair. Quando você tem uma relação, por exemplo, com exercício físico, que você se sente fortalecido, que você está feliz, que você está com uma sensação de superação, o que acontece com o nosso sistema imune? Sobe. E, por isso, os estudos em psico-oncologia, né? Na verdade, o que a gente faz, atendendo os pacientes em psico-oncologia, é tentar fortalecê-los emocionalmente para que o sistema imune deles se mantenha lá em cima. Isso vai potencializar, inclusive, o tratamento. Doutor, eu vou aproveitar, então, a deixa aí do seu esclarecimento para o doutor Simon complementar aqui. Como é que faz para que o paciente conte a notícia para a família? Os médicos preparam o paciente para transmitir isso de uma maneira que não desestabilize tanto ali o lar? Eu acho que não cabe ao paciente informar a família sobre diagnóstico, sobre prognóstico, sobre tratamento. Cabe ao médico informar o paciente e a família sobre... Sempre o parceiro, a família, o filho tem que estar junto. Por isso que, como eu falei, eu insisto que o paciente não esteja sozinho.
O paciente não tem estabilidade emocional, não tem conhecimento, não entende a amplitude do problema, porque ele é leigo, claro, óbvio. Então, ele não tem como passar essa informação adiante. Essa informação tem que ser dada diretamente à família. Eu faço muita questão, e eu acho que a maioria dos médicos hoje faz questão de ter um canal direto de comunicação com o paciente, direto. Às vezes eu tenho assim, um paciente de primeira vez que vai me ver amanhã cedo. A família me procura hoje e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, minha mãe não sabe o diagnóstico, a gente gostaria que ela não soubesse. O senhor inventa alguma... Eu falo, olha, eu não vou tratar a sua mãe. Eu não tenho como mentir para uma paciente e bloquear esse canal de comunicação. Porque o dia que ela descobrir, ela vai saber que eu menti o tempo todo, vai perder a confiança. Isso é ruim para ela, é ruim para mim. Isso impede que o tratamento flua de uma maneira boa. Então, às vezes a família fica atrás do paciente, fazendo assim, para não contar. Assim. Eu finjo que eu não vejo. O meu canal é o paciente. O paciente recebe a informação dentro do que ele quer saber, dentro do que ele está me perguntando. E, a partir daí, se for o caso, eu até converso com a família depois. E o que o senhor diz para a família? Que tipo de dicas, orientação o senhor dá para que a família possa lidar com o câncer em casa? É complicado. As famílias, às vezes, são muito loucas. Cada uma tem um perfil. Cada uma tem um perfil. Às vezes, são gente muito sólida, muito bem formada, e, às vezes, tem gente que se desestrutura e causa mais problema do que o próprio paciente. Entendeu? É aquele filho que começou a se drogar e vira um problemaço para a paciente, que é a mãe dele, porque ele se desencaminhou na vida por causa da doença da mãe. Então, é uma situação muito complexa. Às vezes não cabe só ao médico tratar, porque a gente tem os nossos limites, nós também Por temos. isso a importância de uma equipe multidisciplinar, né, Tem o Paulo? psicólogo, o neuropsicólogo, o oncopsicólogo que está junto com a gente, que atende esse esquema. Nós temos serviço social que trata da estrutura familiar. É uma coisa muito complexa. E tem que ser feita caso a caso também. Tem famílias incríveis, incríveis, maravilhosas. A gente se emociona de ver o que eles fazem pelo paciente. Mas é sempre no sentido de motivar o paciente, que Sempre no ele sentido de vai motivar, conseguir superar. de dar tranquilidade, de fazer ele curtir, ter boa qualidade de vida. E, em geral, a família se esforça muito para isso. Mas sempre tem os casos. O ser humano é o ser humano, né? Sempre tem casos que são muito difíceis e tiram a gente do sério, às vezes. Para os médicos é muito difícil. É Sim. importante entender isso. Os médicos sofrem junto com os pacientes e com os familiares. Agora, conta para a gente um pouco da sua experiência, doutor Sérgio. Quem foi que te deu esse apoio para continuar motivado? Você que contou, como é que foi? Ou teve um médico que contou junto ali com a sua companheira, A minha a esposa, sua esposa? eu voltei para casa, expliquei para ela. Ela ficou muito chocada, porque eu tinha saído para trabalhar normal, já tinha agendado cirurgia para daí uma semana. Minha cirurgia foi muito complicada, foram 9 horas de cirurgia, muito mais do que o esperado. Mas meus filhos me apoiaram, meus filhos moram no exterior, vieram para a cirurgia, estavam todo mundo aí. Acho que foi tranquilo, dentro do que pode ser, foi tranquilo. Que bom. Minha família é muito estruturada e continuou assim, depois do meu problema. Não é o caso para todo mundo, existem vários tipos de família por aí. Sim, sim, de ter esse apoio mútuo, né, na hora ali da dificuldade. Ô, Janaína, a gente já sabe que você é mestre em gestão do desenvolvimento e acabou agora de se qualificar a doutora, né, em avaliação de políticas públicas. Ano que vem eu terei a sorte, a honra de mediar um novo debate. Vocês estarão presentes aqui, né? A equipe da Pfizer está ouvindo? Cara de pau, essa Jatobá, hein? Mas, olha, você mostrou para a gente aqui que a transparência, que ser direta, querer a resposta ali, é a sua, né? Você não quer entre e-mails, não quer ficar ali fazendo nariz de cera. Você acha que essa deve ser realmente a postura do paciente, se apropriar da situação e querer realmente destrinchar tudo? Porque tem gente que não tem essa capacidade de ouvir a verdade, né? Muitas vezes ela se esquiva, porque vai fragilizá-la ainda mais. Mas, diante de uma situação como essa, realmente ouvir a verdade talvez seja o melhor caminho. Como se preparar para se fortalecer para ouvir as verdades de uma doença como essa? Bom, eu vou tentar fazer um exemplo mais simples, porque muitas vezes a gente acha sempre que uma verdade assim dolorosa e seca ela é ruim. Essa não é a minha visão, porque
eu me deparei da noite para o dia com um diagnóstico de um câncer de pulmão metástico e estágio avançado, e estava sintomático. Tá? Então, até descobrir que eu era essa mutação genética, a gente estava trabalhando com aquelas possibilidades dos cânceres mais cabelosos, que eram os escamosos, e ainda sabia que era adenocarcinoma, que é uma coisa muito eu quero chegar. Eu creio que eu consigo lidar, e isso não é uma dica para as outras pessoas, e jamais vou dizer aqui que as outras pessoas têm que agir da mesma forma. A minha personalidade e a minha forma é melhor de lidar com transparência com aquilo que eu vou enfrentar. Se eu tenho uma situação de falência iminente, eu prefiro lidar com essa realidade de falência iminente para fazer alguma coisa do que ficar tapando as dívidas com o tapete do cheque especial, fingindo que isso não existe. Essa é a minha forma de ver a vida. No momento que, como eu decidi que eu não ia ficar doente, sofrer doente e ficar vivendo aquilo ali, para mim era importante saber o meu prognóstico, o tempo de vida que eu tinha, inclusive para os meus projetos. Eu recém tinha passado num doutorado. Faço, não faço? Meu filho tem 6 anos. O que eu faço? Compro uma casa, não compro uma casa? Faço um seguro de vida, não faço? O que eu vou fazer com o dinheiro do fundo de garantia que a gente pode tirar? Torrar tudo numa viagem na Europa? Ou compro uma coisa para o meu filho? Garanto o pagamento da escola particular por 2 anos? Eu precisava saber disso, sim. E é com base nisso que eu penso e não arrependo de saber. Agora, quando daí eu fui fazer o teste e vi que a coisa mudou. Bom, tu tem uma mutação rara, essa não tem nem estudo ainda para saber quanto tempo para viver ou não. Aí, eu nem cheguei, classicamente, a ter depressão, porque, tipo, tratar, eu sempre me tratei antes, que é isso que o doutor está falando. Eu acho que uma cabeça que ela é tratada antes, indiferente do que vai acontecer na tua vida, tu está mais equilibrado para lidar com as coisas. A gente não começa a tratar problema de egocentrismo, neurose, insegurança, qualquer coisa, só quando descobre o câncer. Isso a gente tem que tratar antes. Gente, ela é meio demais, né? Agora, como foi? O seu marido está aqui. Ele está lá, ó, querendo se Ele esconder. estava fazendo fotos ali de você. Vocês vão montar depois um documentário, uma coisa assim, né? Não, Já está com esse novo projeto. Ele é mais do que meu parceiro, gente. Não tem como. É isso que eu queria te perguntar. Como é hoje a relação com o seu marido diante dessa nova mulher ainda mais forte? Ah, daí tem que perguntar para ele. Aí tem que perguntar para ele. Mas, enfim, a luta nossa diária é, tipo, tentar não ficar neurótico de que vai morrer e não fazer mais nada, porque eu não posso. Como é que é? Essa coisa realmente deixa de trabalhar, né? Eu digo, a guriazinha da Caixa, ela fica louca. Cada 2 meses eu vou lá tirar o meu fundo de garantia, porque eu estou viva. Isso faz 2 anos, gente. Porque quando eles pensam assim que a gente tira tudo e morre. Não, eu estou viva. Eu chego lá, ela vem ela de novo. Teve alguma situação na sua vida, alguma coisa que você fez que não estava no script? Tipo uma loucura, uma aventura, uma coisa tipo assim, vou fazer porque eu não sei se amanhã... Nós gastamos 6 países em dezembro na Europa, aí nós fomos para Praga, Bratislava, mais as outras coisas que tu não querias, entendeu? Aí a gente foi. Subir escadaria de igreja medieval, Jesus Cristo, tudo isso, faz, né? Faz essa coisa. E agora, por exemplo, estou procurando uma casa. Né? Então, mas agora passa disso, dessa coisa de que realmente tu tem essa perenidade. Tem mais a ver com o que as psicólogas, a pessoa está falando ali também, da atividade física, da fisioterapia, da massagem, do alimentar corretamente, do não perder tempo em picuinha. O grupinho está ali falando da colega, sai fora, vai respirar o ar. Não perde tempo. Eu não perco. Literalmente, eu passo por antipática, mas não perco. Não perco. Eu vou fazer outra coisa. Eu olho a parede. Olha que linda essa parede. Aí, quando eu olho a parede, eu estou fazendo uma prece. Obrigado, porque eu estou respirando. Há 4 meses atrás não estava. Fim. Então, isso cansa menos. Eu acho que ajuda. Muito bem. Ô, Renata, o tempo do seu casamento é o tempo do seu tratamento, né? Quando eu descobri a metástase, eu comecei a ter pressa. Eu queria que 70 anos coubesse num espaço menor de tempo. Então, eu comecei a fazer 1000 planos, projetos a curto prazo. E aí, em que isso impactou na qualidade do relacionamento com seu marido?
Olha, eu acho que a gente refletir juntos sobre o viver e morrer, sobre a vida limitada, porque a gente acha que a gente vai morrer aos 100 anos numa cama quentinha dormindo, né? E quando a gente se depara com a possibilidade real de morrer, você olha para todas as pessoas, e eu faço esse exercício, eu olho para o Rafa todos os dias e falo, mas eu quero viver tantas histórias ao lado dele. Eu não posso falar por ele nem está aqui presente, eu não posso falar por ele, mas eu posso falar por mim. E o sentimento diante de uma doença é algo pessoal, né? Então, eu não posso falar pelos meus pais, pelos meus amigos. Eu posso falar por mim. Nesses 4 anos de diagnóstico e nesses 4 anos de casamento, todos os dias eu busco uma ressignificação para a minha vida. Eu aprendo na yoga que a gratidão torna tudo o que temos o suficiente. Isso se aplica assim à sua vida? Você tem esse ritual de agradecer mesmo em meio à dor, à expectativa da morte, às dificuldades da doença? Eu não troco a minha vida por nenhuma outra. E isso é o sentimento de gratidão. Essa é a atitude de gratidão. Antes de passar por tudo isso, eu tinha um discurso vazio. E agora não, eu estou falando com propriedade. Eu sou grata pela vida que eu tenho, porque eu não trocaria essa vida por nenhuma outra. Eu sou feliz, independente de enfrentar uma doença crônica, que me trouxe muitas limitações, mas eu sou feliz. E eu me relaciono hoje com as pessoas que eu quero me relacionar. E são poucas, mas são ótimas. E o senso de solidariedade, de compaixão para as pessoas que vivem isso? Aí eu queria perguntar para vocês, aumentou, se sentiram mais tocadas diante das dificuldades do outro? Eu acho que o cotidiano deixa a gente... Humaniza, né? Exatamente. A gente fica mais humanizado. E é importante você saber que você não está sozinho. Tem sempre alguém disposto a te oferecer uma oração, um ombro amigo, uma lágrima, dividir a lágrima. Isso tem coisa mais profunda do que você poder dividir a lágrima com alguém, ou até o seu silêncio. O silêncio é algo muito pessoal. Você fica em silêncio do lado de alguém, você fica até um pouco incomodado. E, de repente, você se permite ficar em silêncio ao lado de alguém, né? A gente não precisa ser uma metralhadora o tempo inteiro falar. Respira, agradeça, fique em silêncio. A cabeça da gente está sempre em movimento. A gente está pensando 1 milhão de coisas, mas... Esse turbilhão de pensamentos, às vezes, pode ser negativa, né? Quando ele toma conta e transforma aquilo em uma emoção negativa. Sim. Né? Doutor Simon, você pegou o microfone e já quer falar, pode falar. Eu estava pensando aqui, hoje os pacientes com doença metastática são mulheres, com tipos diferentes de câncer. E eu, na minha prática, hoje, eu trato praticamente só câncer de mama e câncer ginecológico. As mulheres têm uma garra, uma força, uma vontade de viver muito maior que dos homens, sem querer desmerecer os homens, mas eu acho que a força motora por trás disso são os filhos e a família, aquela vontade de dar continuidade à vida, nem que seja através dos seus filhos. Isso dá para as mulheres, elas se tornam leoas. Leoas é uma palavra correta. Sem querer puxar o saco de vocês. São heroínas mesmo, porque buscam uma força que... eu acho que os homens, às vezes, não têm o mesmo impacto. Eu acho que a paternidade é muito diferente da maternidade, talvez pelo fato, como nós estamos vendo ali, da criança sair de dentro do ventre da mulher. As mulheres têm essa força a mais para enfrentar o câncer e as dificuldades da vida, que às vezes eu fico com um pouquinho de inveja. Eu já fiz esse mesmo questionamento, porque eu atendo os diferentes gêneros e as diferentes fases do desenvolvimento. E aí a gente sempre chega na mesma questão, qual é o sentido da vida para cada um, né? E aí acho que é isso, para as mulheres tem muito essa busca de um sentido de vida familiar. Os homens, e até por uma questão social, cultural, às vezes o sentido da vida vira o trabalhar, né? E aí você se descobre doente, aí você fala, será que isso realmente é importante? Talvez não, né? Então, eu sempre penso um pouco nisso, e eu acho que tem a ver com isso mesmo, com essa questão de
O que me traz sentido da vida? Para que eu levanto todos os dias? Por que eu levanto todos os dias? E quando eu falo por que, eu estou falando do meu passado. Quando eu falo para que, eu estou falando do meu futuro. Por quem? Para quem que eu levanto todos os dias? Né? O apoio psicológico, doutora, tem que ser procurado imediatamente, assim que a pessoa recebe o diagnóstico? O ideal é que sim. Porque, na verdade, quando a gente não só trata, a gente reabilita, né? Que é um pouco o que elas trouxeram aqui. Né? Então, você, concomitantemente, vai cuidando do seu todo, não só do seu físico, mas você vai cuidando do seu emocional, você vai cuidando do seu espiritual, você vai cuidando da sua família. Então, idealmente, a partir do momento da descoberta, começa a cuidar, até porque nas diferentes fases do tratamento, a gente tem diferentes momentos, diferentes reações, né? Vocês mesmas descreveram isso bem, e aí requer diferentes cuidados. Doutor Simon, a gente já falou aqui do atendimento multidisciplinar, né? Que terapias têm funcionado assim bastante, as complementares, para dar um suporte maior? Olha, na nossa clínica, a gente dá uma cobertura muito ampla para os pacientes e para os pacientes. Desde atendimento psicológico desde o início, a gente tem terapias alternativas, como reiki, relaxamento, yoga. Meditação também? Meditação também, meditação tibetana, que é um tipo especial de meditação, que melhora a memória das pacientes que estão fazendo quimioterapia. Nós temos um estudo feito junto com o MD Anderson, que mostra o efeito da meditação tibetana sobre os núcleos da base, sobre a memória das mulheres que estão fazendo quimioterapia. Durante a sessão de quimioterapia, as pacientes são submetidas à reflexologia nos pés. Nós temos reflexólogas que trabalham lá. Tem atendimento nutricional. Enfim, a gente cobre todas as possíveis áreas para a paciente ter uma qualidade de vida mantida o mais possível. Né? Há pacientes que procuram apenas as terapias alternativas, não se submetem ao tratamento convencional. Pois é, o Marcelo Rezende, que acabou de falecer. É o caso mais recente, mais emblemático. O Marcelo Rezende esteve na nossa clínica, ele fez uma sessão de tratamento e desistiu, porque acho que ele ouviu falar do Dr. Olay Ribeiro, que tem terapias alternativas, dieta sem carboidrato, um monte de besteira dessa, e foi atrás disso. Infelizmente, ele morreu muito rápido, em 4 meses, eu acho, 3 meses. E eu acho muito ruim, porque o câncer fica praticamente sem tratamento quando a pessoa está só nessa terapia alternativa. Elas normalmente não têm poder de brecar o crescimento da doença. E o câncer sem tratamento, ele é muito invasivo, né? Ele é invasivo, os pacientes têm menos quantidade de vida e muito pior qualidade de vida. São cheios de sintomas desagradáveis e tal. Então, a gente não recomenda para ninguém. É uma escolha do paciente ou a família tem alguma ingerência na forma de tratamento hoje em dia? Normalmente é uma escolha pessoal do paciente. Às vezes o paciente detesta. Eu tive outro dia um paciente que falou, olha, a minha esposa me faz questão de levar num centro espírita para ser submetido a rezas e tratamento de cirurgia. Eu odeio ir lá. A última vez eu chorei, eu me senti humilhado de estar lá. Eu falei, mas como é que você fica lá? Porque minha esposa faz questão. Eu acho que é uma maldade da esposa submeter o marido a uma humilhação, segundo a palavra dele, porque ela acha que ela está ajudando ele, ela não está ajudando ele, ela está piorando a qualidade de vida desse homem, desse paciente. Então, eu acho que tem que ser tudo tomado com muito... Mas o senhor recomenda o apoio espiritual de alguma maneira, como médico? Totalmente. Religioso ou espiritual, sensu lato, eu acho que é muito importante para os pacientes. Muito bom. Luciana. Uma vez, eu tinha uma paciente, uma moça judia muito religiosa. Ela chegou com um linfoma extremamente avançado na medula óssea, no baço, nos linfonodos. E ela foi submetida a um tratamento de quimioterapia muito intenso. Depois nós fizemos um transplante de medula dela. E ela ficou curada do linfoma. 1 ano e meio depois, no segmento, ela falou, estou com dor na barriga e tal. Vamos fazer seu exame. Uma moça ela estava naquela época com 36 anos, uma filha pequena. Fizemos uma colonoscopia, ela tinha um câncer de intestino, nada a ver com linfoma. Ela operou o câncer de intestino, fez quimioterapia para o câncer de intestino. Aí, numa das consultas, eu falei para ela, assim, é porque eu não sou religioso, né?
Eu falei para ela, me fala uma coisa, por que Deus é tão malvado com você? Por que Deus faz isso com você? Você tem filho pequeno, você teve linfoma, fez transplante, te deu outro câncer, outra quimioterapia. E ela falou, eu não sei, doutor, mas tem tanta coisa que eu não sei. Eu vim doente aqui, o senhor me fez um tratamento horroroso. Eu passei mal, eu quase morri no tratamento, mas eu me submeti a ele. Eu sabia que isso tinha um significado, mas eu não entendo qual é. Se eu não entendo nem o que o senhor fez comigo, como é que eu vou entender o que Deus está querendo fazer comigo? Então, eu achei incrível. Eu acho que quem tem fé e acredita, realmente aquilo faz muito sentido para eles. Aquilo lá é um plano superior, que a gente pode entender ou não, mas tem que aceitar. O senhor é judeu? Eu sou judeu. Shana Tová. Obrigado. É o Ano Novo Judaico que aconteceu agora. Gente, eu passaria a tarde inteira aqui conversando com essas pessoas, é ou não é? Por isso eu peço uma salva de palmas. Eu acho que foi edificante, um grande aprendizado para quem está vivenciando a doença, para quem tem um familiar ou um amigo nessa situação, ou mesmo para quem não tem, né? Porque eu acho que enche a gente com aquela sensação de que a vida é preciosa, ela precisa ser vivida, ela precisa ser degustada, realmente priorizando o que interessa. Então, para mim, fica esse aprendizado. Sou muito grata de estar aqui hoje por isso. Muito obrigada pelos depoimentos emocionantes. Desejo a vocês mais e mais vida e aos profissionais aqui que deem sempre esse suporte necessário. Um beijo e até a próxima. Tchau. Em nome da FASE, agradeço a todos vocês, gente. Um beijo. Tchau, tchau.